Que Deus abençoe o dia e a semana de todos. Hoje a gente vai mergulhar numa das visões assim mais incríveis e detalhadas da Bíblia. É quase um projeto de arquitetura divina. O templo que o profeta Ezequiel viu. É verdade. É uma descrição tão minuciosa que ocupa vários capítulos. É como se Deus tivesse entregado, sabe, a planta baixa completa de uma construção sagrada. Exato. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem aqui trechos de um comentário bíblico que vai muito além das medidas e dos materiais. Ele investiga o significado por trás de tudo. E também usamos um gráfico do templo que ajuda a gente a visualizar o caminho, né? Isso, esse mapa é essencial. Porque vamos ver que cada degrau, cada sala, parece que cada medida tem uma intenção, uma mensagem. Com certeza. Os detalhes para um povo no exílio e o que essa construção, que talvez nunca tenha existido fisicamente como descrita, significa para a gente hoje. Ok, vamos analisar isso. Vamos lá. Para a gente começar, vamos voltar um pouco no tempo. A nossa fonte diz que essa visão veio para Ezequiel por volta de 573 a.C. Que momento era esse? O que estava acontecendo? Olha, era um momento de esperança, mas que vinha logo depois de uma grande tragédia. A visão faz parte da seção do livro de Ezequiel sobre a restauração de Israel. Restauração. Sim, isso acontece logo depois de Deus prometer que traria o povo de volta do cativeiro na Babilônia e daria a eles um novo coração. A visão do templo, então, é tipo a materialização dessa promessa de um futuro restaurado. Entendi, porque o primeiro templo do Salomão tinha sido destruído, né? Eles estavam sem o centro da sua adoração. Exatamente. E para entender a importância desse novo templo, o comentário que a gente usou faz uma linha do tempo bem útil. Tivemos o primeiro templo, de Salomão, Certo. depois o segundo templo, que foi construído na volta do exílio e que, bem mais tarde, foi reformado por Herodes. A fonte também aponta para uma interpretação profética de um terceiro templo, futuro, que seria profanado pelo anticristo. Isso é muito interessante. Então, a visão de Ezequiel não é sobre reconstruir o que foi destruído, Não, nem sobre esse templo do fim dos tempos, mas algo, algo totalmente diferente. É um templo para uma nova era, é isso. precisamente. Na interpretação apresentada, o templo de Ezequiel é o templo final e definitivo na Terra para o reino milenar de Cristo. Uau! E por isso ele é descrito com uma perfeição e um detalhamento que superam todos os outros. Mas o ponto principal, e aqui a coisa fica fascinante, é que essa visão não era só para ser arquivada para o futuro. Como assim? A ordem divina para Ezequiel era para que ele absorvesse tudo aquilo com os olhos, os ouvidos e com o coração. A simbologia é muito rica. Primeiro, esse templo é visto como um reflexo do verdadeiro templo de Deus no céu. Ok. Segundo, ele é uma figura, um tipo da igreja que é formada por todos os que creem. E, por fim, tem a aplicação mais pessoal de todas. Que seria? Ele aponta para cada pessoa individualmente, cujo corpo é o templo do Espírito Santo. Então, de repente, todas essas regras sobre santidade, sobre ordem e propósito, elas se tornam um manual para a nossa vida espiritual. É um convite para a gente olhar para a nossa própria vida com o mesmo cuidado, então. Exato. Uau! Então, cada detalhe funciona como um zoom. Você pode olhar para o céu, para a igreja toda ou para dentro de si mesmo. Que ideia poderosa! Com isso em mente, então, vamos começar nosso tour. A primeira coisa que a gente vê na planta é um muro imenso cercando tudo. Qual a função dele? O muro é a primeira declaração. Ele cria uma fronteira, sabe? Uma fronteira clara e inconfundível. O comentário bíblico destaca que a função principal dele é simbólica: separar o sagrado do profano. O puro do impuro. Exatamente. Antes mesmo de entrar, a visão já estabelece que aquele lugar opera sobre regras diferentes. É um espaço de santidade total. Ok. O muro estabelece a santidade. Mas como se entra nesse espaço? Imagino que não era só uma portinha qualquer. Longe disso. A planta mostra 3 portões externos idênticos no leste, norte e sul. E eles são estruturas, assim, impressionantes. A análise que a gente tem aqui os descreve quase como pequenas fortalezas. Uma fortaleza para entrar num lugar de adoração. Isso parece meio paradoxal, né? Parece, mas faz todo sentido quando você vê os detalhes.
Para chegar ao portão, você sobe 7 degraus. Ao entrar, você não está imediatamente no pátio, você passa por um corredor com 3 salas de guardas de cada lado. 3 de cada lado. Sim, e a estrutura ainda incluía torres de vigilância. A mensagem é clara. O acesso à presença de Deus é controlado, protegido e exige um preparo. E por que 3 salas de cada lado? Por que tantas? Boa pergunta. E aí é que entra o simbolismo. No Antigo Testamento, a verdade era estabelecida pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Ao passar por essas 3 salas, o adorador era simbolicamente verificado. Era uma forma de dizer que quem entra ali deve ser verdadeiro. E que o que acontece ali dentro é digno de crédito. Exato. E tem mais. A conexão mais incrível que a nossa fonte aponta. Qual? Estrutura exata, com 6 câmaras em cidades do tempo de Salomão, como Hazor e Megido. Peraí, sério? Então isso não é só uma visão, uma fantasia. É um projeto arquitetônico real da época. Exatamente. Ezequiel descreveu um design que era real e conhecido. A arqueologia confirma o projeto, o que dá ainda mais peso para a visão. Isso muda tudo. Não é uma fantasia, é uma arquitetura com propósito. Bom, passando por essa fortaleza sagrada, a gente chega no pátio externo. O texto fala de um piso de pedra e 30 quartos, ou câmaras, ao redor. Para que serviu? A função exata não é explícita, mas a interpretação que a gente encontrou é fantástica. A sugestão é que essas câmaras eram usadas para cozinhar as ofertas que o povo trazia. E o mais importante, era ali que o líder da nação, chamado de príncipe, comia as ofertas de comunhão junto com o povo. Então não eram só depósitos ou escritórios. Eram quase, sei lá, restaurantes sagrados, um lugar de encontro. Exatamente essa é a ideia. Eram espaços de comunhão. O ato de compartilhar uma refeição na presença de Deus é um símbolo fortíssimo de paz, de relacionamento. A arquitetura criava um espaço para que Deus, o líder e o povo estivessem juntos. Que imagem linda. Ok, então a gente passou pela primeira barreira de santidade no muro e nas portas externas. O que acontece quando a gente avança mais para o centro, em direção ao pátio interno? Para chegar ao pátio interno, é preciso passar por um segundo conjunto de 3 portas. E elas são basicamente espelhos das portas externas. A estrutura é a mesma, com as salas dos guardas e tudo. Mas tem uma diferença crucial. Qual seria? Os degraus. As portas externas tinham 7 degraus para subir. As internas têm 8. 7 depois 8? Isso dá 15. Esse número significa alguma coisa? Parece específico demais para ser coincidência. É uma ótima observação. E é aí que a coisa fica fascinante. A fonte sugere uma conexão direta com os Salmos 120 a 134. Que são os 15 cânticos dos degraus. Eram os cânticos que os peregrinos entoavam enquanto subiam para Jerusalém para adoração. Que incrível! Então a própria arquitetura se torna uma forma de oração, um guia, cada passo é um verso de um salmo, por assim dizer. Perfeitamente. A jornada física espelha a jornada espiritual. E o comentário vai além, conectando o design das portas a Jesus, que se declara o caminho. O convite para subir que a arquitetura faz ecoa ao convite de Cristo: venham a mim. É um Deus que, apesar de toda a santidade e segurança, está convidando as pessoas a se aproximarem. Exato. E essa aproximação nos leva à área dos sacrifícios, que ficava no pátio interno. O texto descreve mesas para o abate dos animais e um detalhe curioso: ganchos nas paredes. Sim, é o coração cerimonial do templo. A descrição é muito organizada. 8 mesas para preparar os animais, 4 mesas de pedra para os utensílios. Tudo metódico, mostrando a seriedade do ritual. Mas você tem razão, são os ganchos que carregam um peso simbólico enorme. Ok, ganchos na parede. À primeira vista parece um detalhe meio prático, né? Quase de açougue. Mas a análise que a gente tem aqui vê algo muito mais profundo. Muito mais. A interpretação que a fonte apresenta é que esses ganchos, que eram usados para pendurar as partes do animal sacrificado, servam como uma prefiguração dos pregos. Os pregos? Da cruz. Exato. Dos pregos que prenderam Jesus na cruz. É uma imagem muito forte que conecta o ritual do Antigo Testamento diretamente ao sacrifício definitivo de Cristo.
que aconteceu fora das portas de Jerusalém para nos dar acesso à presença de Deus. Cada detalhe apontava para frente, para um evento futuro. Depois dessa área, o que vem? A gente está quase no centro de tudo. Quase lá. O próximo ponto é a entrada do prédio principal do templo, o santuário. Antes de entrar, a visão menciona câmaras reservadas para os sacerdotes da linhagem de Zadok. Eles foram os que se mantiveram fiéis, né? Sim, reforçando de novo o tema da lealdade. E então, na entrada do pórtico, 2 colunas gigantescas. Ah, sim. As colunas famosas do Templo de Salomão. Elas reaparecem aqui. Reaparecem e com o mesmo significado poderoso. No primeiro tempo, elas tinham nomes: Boaz, que significa nele há força, e Jaquim, que significa ele firma ou ele estabelece. Força e firmeza. Isso. Ao parar diante da entrada da casa de Deus, o adorador era confrontado com essa verdade. A força e a estabilidade da vida não vêm de nós mesmos, mas de Deus. É uma declaração de total dependência. Depois de todo esse percurso, do muro lá fora até a entrada do santuário, fica a sensação de que cada passo foi calculado para ensinar algo sobre santidade, acesso e dependência de Deus. A fonte deixa bem claro que, embora seja uma profecia sobre o futuro, a aplicação é para agora. Como a gente conecta tudo isso? A conexão final é a mais importante. Toda essa visão de um templo perfeito, simétrico, santo, funciona como um grande outdoor apontando para a obra de Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito, que dispensa os rituais, o sacerdote fiel por excelência e o próprio templo onde Deus habita. Tudo se cumpre nele. E para quem crê nele, a promessa, que a nossa fonte destaca do livro de Apocalipse, é impressionante. E qual é? Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Uma coluna, como Boaz e Jaquim. Exatamente como Boaz e Jaquim. A promessa não é apenas a de poder visitar a presença de Deus, mas de se tornar parte permanente e estrutural dela. Ser uma coluna significa ter um lugar de força, estabilidade e honra na presença de Deus, para sempre. A visão de Ezequiel, no fim das contas, nos mostra o destino glorioso que a obra de Cristo preparou. Exato. Fica muito claro, então, a visão de Ezequiel é muito mais do que um projeto arquitetônico. É um mapa simbólico sobre santidade, comunhão, o caminho até Deus e, no final, a realização de tudo isso na pessoa e na obra de Cristo. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A fonte enfatiza que esses planos devem ser absorvidos com olhos, ouvidos e coração. Considerando a nossa vida moderna, tão cheia de distrações e influências profanas, isso levanta uma questão importante. Qual seria? O que significa construir conscientemente nossas próprias vidas, nossos templos pessoais, com o mesmo nível de intenção divina, de propósito e de separação do que é impuro, que é tão meticulosamente descrito na visão de Ezequiel? Um pensamento poderoso para a gente levar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.